Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um documentário e hoje eu vou falar sobre o caso de Ted Bundy, um dos serial killers mais lembrados dos Estados Unidos. Mas antes, eu vou deixar aqui na descrição um link do meu Instagram, beleza? Porque lá eu sempre estou lançando um trailer sobre meus próximos documentários. Então se você quer saber qual vai ser meu próximo documentário, vou deixar meu link do Instagram aqui embaixo, beleza? E também vou deixar aqui na descrição um link do canal da psicóloga Judá, que vai fazer uma participação especial nesse documentário. Então o canal dela também vai estar aqui na descrição. Então, bom documentário. Bom, tudo começou em Washington, a capital dos Estados Unidos. Lá foi o lugar onde ele passou a maior parte da sua infância e também o lugar onde ele cometeu o seu primeiro assassinato. A sua mãe, que se chamava Loisy, ela deu à luz ao seu filho Ted quando ela tinha apenas 22 anos de idade. Não se sabe quem era o seu pai, mas se suspeita que ele era um veterano da Força Aérea. E alguns outros sites acreditam que, na verdade, o pai de Ted era seu próprio avô por parte de mãe. Porém, isso entra mais no âmbito da suspeita, não tem como se comprovar isso. Ted Bundy, na verdade, nasceu com uma vergonha secreta de sua mãe, porque ele era um filho ilegítimo e isso envergonhou bastante os seus avós, que eram bastante religiosos. E como consequência, ela teve que dar à luz ao seu filho em uma casa para mães solteiras em Vermont, nos Estados Unidos. E depois de ter dado à luz seu filho, como ela não tinha dinheiro para poder bancar a si mesma, ela voltou para Filadélfia para morar com seus pais. E para esconder o fato de que ele era um filho ilegítimo, ele foi criado como um filho adotivo pelos seus próprios avós e ainda foi informado que na verdade a sua mãe era sua irmã, e essa conversa foi espalhada para os vizinhos e amigos da família. Pouco tempo depois, a sua mãe mudou-se com Ted para Tacoma, em Washington, que era uma cidade que estava em crescimento e desenvolvimento na época, e pouco tempo depois a sua mãe acabou conhecendo Johnny Bundy e logo os dois acabaram se casando. E por mais que Ted Bundy tivesse o sobrenome Bundy por conta do seu padrasto, ele não tinha nenhum respeito por ele, porque o seu padrasto era uma pessoa inculta, não sabia ler, não sabia escrever e também não tinha nenhum tipo de trabalho que de certa forma chamasse a atenção da sociedade. E por conta disso, Bundy se irritava bastante com seu padrasto. E Ted Bundy finalmente conseguiu o que ele queria, que era se formar na Universidade de Psicologia em Washington, e isso aconteceu no ano de 1972. O interessante é que no tempo que ele estava estudando, um dos desejos dele era se relacionar com uma jovem rica que possuía muita riqueza, e ele conseguiu isso. Ele se relacionou com uma jovem que vinha de família rica e que ela de certa forma possuía uma grande influência por conta dos pais, porque ela também acabava trabalhando junto com os pais, e ela recebeu essa influência na área que ela trabalhava. Isso alegrou ele bastante, porque os dois começaram a namorar, os dois começaram a se gostar um do outro, porém com o tempo ela acabou se murchando, ela não começou a gostar ele da mesma forma e ela pediu separação, e isso entristeceu ele bastante. Um fato interessante é que a fisionomia dela era o tipo de fisionomia que futuramente seria das pessoas que se tornariam vítimas de Ted Bundy. Eram jovens, estudantes, entre a faixa etária de 17 anos a 22, 23 anos, essa faixa etária, e eram garotas que possuíam cabelo preto e cabelo longo. Um dos sonhos dele, que ele sempre estava falando com os colegas mais próximos, era se tornar advogado. Ele queria ingressar em uma faculdade de advocacia, porém a maioria das escolas estava recusando ele. Isso durou por muito tempo, até que em 1973, em setembro de 1973, ele conseguiu fazer um mini curso de advocacia, pelo menos para poder entender a área que ele queria entrar. Porém, ele faltava muitas aulas, tudo porque ele estava ocupado matando pessoas. Quando Ted Bundy começou a fazer suas primeiras vítimas, muitas pessoas acreditam que ele usou muitos aprendizados que ele aprendeu na psicologia para enganar muitas mulheres. Muitas vezes ele chegava nessas mulheres com a mão toda engessada, andando de muletas no meio da rua, chegava perto delas e pedia ajuda delas em alguma coisa. Muitas vezes ele usava a desculpa da chave do Fusca. Muitas vezes ele falava que a chave dele, do Fusca dele, caiu no chão do Fusca e ele não conseguia achar porque a mão dele, a situação dele estava totalmente precária. Essas mulheres tentavam ajudar então de alguma forma, chegavam no Fusca, estavam procurando a chave
e ele ia atrás dela, pegava um ferro, alguma coisa bem pesada, uma madeira ou até mesmo as próprias muletas e batia tão forte na cabeça dessas mulheres que fazia com que elas desmaiassem. Uma das primeiras vítimas dele foi a Janice Otto. Nesse dia ela tinha ido até o parque estadual da cidade para tomar um banho de sol, para tentar relaxar nesse dia. Até que pouco tempo depois, Ted Bundy chegou perto dela junto com uma tipóia, que tipóia é basicamente um equipamento que usa no braço, principalmente para as pessoas que machucaram o braço. Ele foi com esse equipamento no braço, chegou perto dela e começou a conversar, puxar um papo com ela. Pouco tempo depois, ele conseguiu convencer ela para ir até o Fusca dele. E chegando lá, ela desapareceu e nunca mais foi vista na cidade. Havia 40 mil pessoas por aqui naquele dia e algumas se lembram de ter visto Janice Otto ser abordada por um jovem bonito com gesso no braço, pedindo ajuda para colocar um veleiro no carro, no estacionamento ao fundo. Pouco tempo depois, ele voltou novamente ao parque e sequestrou Denise Leslie. Ela tinha apenas 18 anos de idade, mas antes dela ser sequestrada, ela teve uma discussão pesada com seu namorado por situações pessoais e depois ela foi em direção ao banheiro e antes de chegar no banheiro, ela desapareceu. O sumiço das jovens foi um susto para a comunidade local e com isso a polícia começou a fazer suas investigações de rotina para desaparecimento até que eles não conseguiram encontrar muitas coisas. E com isso eles começaram a divulgar em jornais, na mídia, tudo o que eles sabiam para tentar ver se encontravam alguma testemunha que tivesse o momento exato dos acontecimentos. E eles conseguiram muitas pessoas. A maioria das testemunhas estavam no parque, falaram simplesmente a mesma coisa. Falaram que ele se vestia bem, que ele era um jovem bonito, que estava no momento usando uma camisa branca, uma bermuda branca e que ele falava muito bem. E que no momento ele estava usando uma tipóia no braço, como se o braço dele tivesse quebrado, alguma coisa desse tipo. Algumas testemunhas que estavam mais próximas ainda dele acabaram escutando a conversa dele com a vítima e falaram que talvez o nome dele seria Ted, porque escutaram a conversa, saiu o nome Ted e falaram que talvez o nome dele seria Ted. E não foi apenas uma testemunha, foram várias testemunhas que falaram a mesma coisa, que talvez o nome dele seria Ted. A polícia escutou todas essas provas, todo mundo falou e falou que talvez o nome dele seria falso, não poderia ser verdadeiro, pois talvez ele estaria fingindo o nome só para enganar as testemunhas ao redor ou para enganar a própria vítima. Então era um nome que era complicado falar se era verdadeiro ou não. Mas só que por precaução a polícia acabou aguardando esse nome porque talvez esse criminoso usaria esse mesmo nome para enganar as próximas vítimas. Algumas testemunhas que conseguiram identificar o Ted deram informações para um retrato falado. A polícia fez os desenhos e pegando todas essas provas começaram a divulgar na mídia, nos jornais e para poder espalhar cada dia mais a notícia. E como consequência receberam mais de 3 mil ligações. O interessante é que nessa época muitas pessoas que conheciam alguém que se chamava Ted acabava ligando para a polícia apenas pela suspeita, achando que talvez essas pessoas tinham algum envolvimento com o desaparecimento. Muitas pessoas recebiam a visita da polícia simplesmente por se chamar Ted, ou por ter uma aparência bonita, ou por ser simplesmente suspeito. Então cada dia mais a sociedade estava amedrontada por esse desaparecimento, porque simplesmente Washington era um lugar tranquilo e do nada começou a aumentar o número de desaparecimento. Mas teve um tempo em que ele quase foi preso, e nesse dia ele tinha ido para um bar específico para jovens, e lá ele conheceu a Liz Klopfer. Ela era uma jovem bonita, bela aparentemente. Ele chegou perto dela e a convidou para dançar. Ela olhou para ele e rejeitou totalmente, pois ela não queria dançar com ninguém. Então ele sentou do lado dela e começou a puxar papo, puxar uma conversa. E como ele era bastante carismático e conhecia muitas coisas do mundo, isso chamou a atenção dela. E no mesma noite, os dois acabaram se tornando amigos e acabaram saindo juntos essa noite. Porém, alguns dias depois, ela percebeu que o retrato falado que a polícia estava divulgando no meio da cidade e também nos jornais se parecia bastante com o seu amado. Ela ficou muito preocupada e começou a ver as coincidências entre os dois e percebeu que talvez o Ted Bundy seria o tal criminoso que sequestrou as duas garotas. Ela ficou muito preocupada e correu para sua amiga mais íntima, falando todas as coincidências e que talvez o seu amor seria o tal criminoso. E na hora da conversa entre as duas, a Alice começou a chorar na frente da amiga. A sua amiga ficou muito preocupada e ligou diretamente para a polícia para ver se era a mesma pessoa. O policial falou que o carro do criminoso que estavam procurando era bronze. E ela, a sua amiga da Alice, falou que, poxa, o carro do Ted Bundy é bege. Aí os dois acabaram achando que eram pessoas totalmente diferentes. O policial acreditou que era uma pessoa extremamente aleatória, que não tinha nada a ver com o caso.
Então, por esse erro bobo, Ted Bundy acabou fugindo e fazendo futuramente as próximas vítimas. A 10 quilômetros do lago Sammamish, em 17 de setembro de 1974, 2 meses após o desaparecimento das duas garotas, a polícia acabou encontrando vestígios de ossos e cabelos loiros. No momento não sabia de quem era, mas poucas horas depois descobriram que era de Janice Otto, a primeira garota que tinha sido desaparecida. Andando um pouco pelo local, a polícia acabou achando o cabelo e os ossos de Denise, a segunda jovem que tinha sido sequestrada. Depois, andando um pouquinho mais pelo local, a polícia também achou a ossada de uma outra jovem, porém essa jovem não foi identificada. A família, obviamente, ficaram extremamente desesperada pela forma que as jovens foram mortas, e a mídia daí em diante começou a tratar esse caso como um caso de serial killer e não mais como um caso individual como antigamente estava sendo falado. Existia uma grande pressão sobre a polícia para tentar desvendar esse caso, porém o que as pessoas antigamente não sabiam é que não tinham provas para poder provar quem era o criminoso, não tinha nenhum tipo de vestígios genéticos, até mesmo a roupa das vítimas não era encontrada nos locais onde as vítimas eram enterradas pelo criminoso. Alguns anos depois, o próprio Ted Bundy falou que pegava a roupa das vítimas e simplesmente espalhava no meio da cidade. Ele andava de carro, pegava a calcinha, jogava na rua, passava em uma outra rua extremamente distante, jogava a camisa, depois jogava a calça em uma outra rua, espalhava no meio da cidade. Ele falou que essa era uma estratégia porque ele acreditava que a população, assim, as pessoas que passavam na rua, não iam se importar com a roupa. Por exemplo, encontrava uma calcinha na rua, as pessoas olhavam e falavam assim, é mais um lixo. As pessoas acabavam ignorando, porque por mais que a cidade não era tão limpa e nem tão suja, mas uma pequena sujeira, as pessoas não davam tanta importância para uma roupa, para alguma coisa. Até mesmo se estivessem sendo multadas, as pessoas não ignoravam, achavam que era mais um lixo. Isso, de certa forma, ajudou demais para que Ted Bundy se protegesse da polícia. Em agosto de 1974, Ted Bundy conseguiu entrar na Universidade de Direito, já que esse era um dos grandes sonhos, uma das grandes metas que ele queria trazer para a sua vida, já que antigamente ele só fazia um mini curso de Direito só para ter uma base sobre a área que ele ia entrar. Agora ele conseguiu entrar em uma universidade. E com isso, ele teve que mudar para o estado de Utah para poder morar lá e conseguir fazer a faculdade. E quando as mortes pararam no estado de Washington, quase que no mesmo momento começaram a aumentar no estado de Utah. Uma das vítimas dele que conseguiu fugir da mão dele foi a Carol Daronque. Nesse dia ela tinha ido para o shopping poder fazer um passeio, uma visita lá dentro. Ela entrou dentro do shopping e começou a observar as vitrines, e a vitrine da livraria chamou muita atenção dela. Então ela parou na vitrine da livraria e começou a observar os livros. E de repente, Ted Bundy se aproximou dela e se apresentou como um policial e falou que alguém teria tentado roubar o carro dela. E como ela tinha vindo de carro, ela ficou muito preocupada. E depois o Ted Bundy falou se ela queria ir junto com ele para ver se o ladrão tinha roubado algum pertence dela muito precioso. E ela foi junto com ele, pois acreditou que ele seria um policial de verdade. Ela chegou no carro e percebeu que nada tinha sido roubado. A porta não estava amassada, o vidro não estava quebrado e não tinha nenhum tipo de bem precioso dela que tivesse sido roubado. Então ele falou que tinha um suspeito na delegacia e que seria muito importante ela chegar lá para registrar uma queixa, para prevenir que futuramente outras pessoas fossem roubadas. Então ela achou muito importante isso e seguiu ele. A suposta delegacia do shopping ficava atrás de uma lavanderia, bem escondidinho. Ele chegou naquela porta e ficou tentando abrir aquela porta, só que não conseguiu. Obviamente ele sabia que não daria certo, só que ele olhou para ela e fingiu a desculpa que na verdade ele esqueceu e que pegaram o criminoso e levaram para a delegacia da cidade, que era bastante distante do local onde que eles estavam. Então ela começou levemente a suspeitar da situação e depois começou a sentir um cheiro forte vindo da boca dele de álcool. Ela começou a estranhar bastante, então pediu para ele para que mostrasse identificação de policial. Na hora ele mostrou a identificação, só que a identificação era falsa, então fez com que ela acreditasse ainda mais nele. Os dois foram em direção ao Fusca dele e chegando perto do Fusca, ela observou a situação e acreditou que talvez ele seria um policial disfarçado, pois no momento não estava usando uma viatura. E ela entrou dentro do carro e faltando alguns minutos antes de chegar na delegacia, ele simplesmente parou o carro. Ela olhou para ele e falou por que ele tinha parado o carro, porém nesse momento ele ficou em silêncio e começou a mexer em algumas coisas dele. Ela começou a ficar preocupada e começou a aumentar o tom da voz e perguntou o porquê ele tinha parado o carro. E ele ficou em silêncio com uma cara séria. Ela ficou assustada nesse momento e começou a aumentar o tom da voz e falou por que ele parou o carro. E nesse momento ele pegou uma algema e prendeu um dos braços dela. Nesse momento aconteceu uma briga entre os dois
e de alguma forma ele conseguiu pegar uma arma e apontou para a cabeça dela e falou para ela ficar em silêncio. E nesse momento ela começou a perceber que talvez ela poderia ser morta, pois a expressão facial dele era muito assustador. E de alguma forma ela conseguiu estender a mão para a maçaneta da porta e abriu a porta e se jogou para a rua. Porém, Ted Bundy saiu do carro e começou a brigar com ela de forma extremamente brutal no meio da rua. E de repente um carro aleatório estava passando e parou para poder ver o que estava acontecendo. E a Carol aproveitou a oportunidade e entrou dentro desse carro. E Ted Bundy, vendo a situação, acabou ficando desesperado, preocupado com o que poderia acontecer com ele, entrou dentro do carro e acabou fugindo. A Carol contou tudo o que tinha acontecido com ela para esse homem do carro aleatório e depois disso os dois foram em direção à polícia e lá ela contou tudo o que tinha acontecido com ela. Em apenas 2 horas, Ted Bundy fez novamente mais uma vítima e dessa vez foi com uma jovem que se chamava Debra Kent, que tinha apenas 17 anos de idade. Uma curiosidade é que na adolescência, Ted Bundy já demonstrava esse sentimento de não sentir remorso perante as outras pessoas. Muitas vezes ele era pego olhando a janela de outras mulheres e quando ele era confrontado por que ele estava fazendo isso, ele simplesmente pedia desculpa, perdão, só que não demonstrava esse sentimento e pouco tempo depois ele novamente era pego fazendo outra coisa. Muitas vezes ele era pego roubando e quando as pessoas tentavam confrontar com o erro dele, ele simplesmente novamente pedia desculpa, falava que errou, só que ele não demonstrava o sentimento em comparação às outras pessoas que fizeram o mesmo erro que ele, a mesma idade, porém as outras pessoas pediam perdão, tentavam mudar, e ele não, ele continuava no mesmo erro. E isso levou ele a se transformar em uma pessoa, um adulto que fazia uma atrocidade com outras pessoas sem sentir remorso, simplesmente sentindo prazer em destruir as outras pessoas, o que levou ele a se tornar esse serial killer. A Debra Kent era uma jovem de apenas 17 anos de idade. Ela era muito bela, bastante cativante e extremamente extrovertida com as pessoas ao seu redor. Nesse dia, ela tinha ido para o teatro junto com seus pais e faltando alguns minutos para terminar o teatro, os seus pais mandaram ela buscar o seu irmão mais velho que estava fazendo patinação de gelo. Então ela desceu até a garagem do local, porém depois disso nunca mais ela foi vista. Os policiais chegaram lá e começaram a vasculhar o local para ver se encontravam alguma coisa a mais, alguma prova para poder encontrar essa garota. E de repente, um dos policiais encontrou uma chave de algema, que foi algo bastante suspeito na época. Então os policiais pegaram essa chave e guardaram a chave. Os policiais continuaram procurando, porém não encontraram nada e criaram 2 hipóteses. Ou talvez essa garota fugiu com apenas a roupa do corpo, ou talvez ela foi mesmo sequestrada. Um fato interessante é que futuramente essa chave que eles acharam vai ajudar demais os policiais a encontrar Ted Bundy. No dia 2 de março de 1975, um grupo de estudantes de engenharia florestal estavam passeando no Monte Taylor e de repente acabaram encontrando uma ossada de uma pessoa, um esqueleto de uma pessoa. Nesse momento o pessoal ficou muito assustado e acabaram chamando a polícia. A polícia chegou no local e não encontrou apenas um esqueleto, e sim 4 esqueletos. Os policiais começaram a procurar mais a fundo quem eram essas pessoas e não conseguiram identificar quem eram elas, mas descobriram que eram pessoas entre 18 a 22 anos e eram todas mulheres. Nesse momento, a polícia começou a tratar esse caso como um caso de um serial killer que estava solta. E a mídia começou cada vez mais a espalhar essa notícia que tinha um serial killer no meio da cidade. E com essa divulgação que a mídia deu, os policiais começaram a receber mais de 500 denúncias por dia. E no final eles conseguiram listar mais de 3.000 suspeitos. E com isso, os policiais começaram a estudar mais a fundo, procurando quem eram os suspeitos desse caso, ou o criminoso que participou desse caso, ou que matou essas mulheres. Mas a forma que Ted Bundy foi preso foi de um jeito totalmente inusitado e também bastante inesperado. Isso aconteceu no dia 16 de agosto de 1975. Nesse dia, Ted Bundy estava andando de carro e supostamente estava procurando mais uma vítima. E de repente, um carro da polícia que estava de folga acabou desconfiando do carro de Ted Bundy, pois o carro dele estava rodeando o mesmo quarteirão várias e várias vezes. Então ele achou muito estranho e começou a seguir esse carro. Então ele foi lá e ligou a sirene da polícia. E de repente Ted Bundy percebeu que era um policial e acelerou o carro e começou a ultrapassar um monte de placas de pare. Então o policial chegou perto do carro dele e mandou o carro do Ted Bundy parar e mandou ele abrir o porta-mala. Quando Ted Bundy abriu o porta-mala, o policial se deparou com uma máscara que tinha 2 buracos para os olhos. Ele reparou uma furadeira de gelo, ele se reparou com uma sacola, várias cordas e se deparou também com uma algema.
E isso assustou bastante o policial, que mandou prender o Ted Bundy, acreditando que talvez ele fosse um ladrão de casas. Mas chegando na delegacia, eles descobriram que ele se chamava Ted, igual o nome do criminoso que eles estavam procurando. Então foram no Fusca dele, começaram a procurar algum traço genético de alguma vítima, mas não encontraram. Mas encontraram as algemas, então pegaram as chaves que encontraram no caso de Debra Kent, aquela jovem do teatro que desapareceu. Pegaram essas chaves e tentaram abrir a algema, e a algema se abriu. Com isso, chamaram a Carol Daronque, uma das vítimas que conseguiu fugir do carro de Ted, para poder fazer pelo menos um reconhecimento facial. E ela viu na frente dela várias pessoas, e ela olhou para Ted Bundy e apontou, afirmando que ele que era o criminoso. Então Ted Bundy contratou um advogado para poder ajudar ele nessa causa. Até mesmo os amigos mais próximos dele da faculdade começaram a mandar carta de conforto, esperando que ajudasse ele de alguma forma. Até mesmo alguns policiais começaram a acreditar que ele fosse inocente, tudo por conta da sua carisma, como ele era muito belo, era bonito, isso chamava muita atenção das pessoas, da sua forma de se expressar, ele era bastante engraçado, então muitas vezes ele puxava uma risada de muitos repórteres, então muitas pessoas começaram a acreditar que ele fosse inocente, e também principalmente pela forma que ele tratava a situação, como se fosse algo passageiro, então muitos repórteres e muitos policiais começaram a acreditar que ele verdadeiramente era inocente, acabou caindo em uma má sorte muito grande. Em 23 de fevereiro de 1976, perante o júri, Ted Bundy acreditava que nada aconteceria com ele, ele apenas ia pagar uma fiança e voltaria para casa, porém a forma que a defesa dele tratava a Carol Daronque era de forma bastante hostil. Eles começavam a acreditar que a Carol estava confundindo o serial killer Ted com a vítima Ted Bundy, mas no final de tudo, Ted Bundy foi condenado a ficar de 1 a 15 anos de prisão por ter tentado sequestrar a Carol Daronque. E alguns dias depois, ele também iria responder pelo suposto assassinato de outras jovens. Antes de responder sobre o suposto assassinato de outras jovens que ele tinha cometido, ele pediu para que tivesse autorização para se autodefender, porque perante as leis de Utah, quem estudasse direito podia sim se autodefender. Ele também pediu uma permissão para poder entrar na biblioteca da cidade para poder estudar mais sobre o direito, sobre a área dele, para poder se autodefender. E esse acesso que ele pediu foi aceito. Ele ia várias vezes para a biblioteca acompanhado por apenas um policial. Porém, teve um dia em que um dos policiais resolveu descansar, resolveu relaxar. Quis fumar um cigarro, então foi para fora da biblioteca e fechou a biblioteca, trancou na chave. Porém, Ted Bundy viu a oportunidade que tinha, encontrou uma janela e fugiu da biblioteca. O policial ficou do lado de fora por um bom tempo e só algumas horas depois entrou lá dentro e percebeu que Ted Bundy não estava mais lá. Os policiais foram chamados e fizeram um bloqueio na cidade inteira para não deixar Ted Bundy sair, e todo carro que passasse ou entrasse dentro da cidade era revistado para ver se o Ted Bundy estava lá. Porém, no mesmo dia, de noite, um carro suspeito apareceu no meio da estrada e um policial mandou esse carro parar porque esse carro não estava com as luzes ligadas. E esse policial mais idoso pegou a lanterna, apontou para cá desse indivíduo e o indivíduo estava com o boné abaixado, escondendo a sua face. Então esse policial pediu para que esse indivíduo levantasse o chapéu e depois se descobriu que esse homem era o Ted Bundy. Então novamente, no mesmo dia, Ted Bundy voltou para a polícia. Dentro da nova prisão, ele descobriu que no teto tinha uma saída de ar. E com isso ele pensou que se pudesse emagrecer ele conseguiria fugir, e foi exatamente isso que ele fez. Passou alguns meses, ele emagreceu e conseguiu passar em um espaço de 30 por 30 centímetros e fugiu do local. Ele tentou comprar passagem de fuga para vários lugares do mundo, porém seus planos nunca eram concretizados, tudo porque a imagem dele estava sendo extremamente divulgada na mídia. Até mesmo a FBI começou a colocar ele entre as 10 pessoas mais procuradas do mundo, então o cerco perante ele estava sendo cada dia mais fechado, mas mesmo assim foi muito difícil encontrar ele. Se fosse hoje na atualidade seria mais fácil por conta das máquinas de reconhecimento facial, nos Estados Unidos é muito popular, mas antigamente não existia isso, era como se fosse tentar procurar uma agulha dentro de um palheiro. Porém, a vontade de matar dele não parou, só ia aumentando conforme o tempo fosse passando, e a próxima vítima dele foram 3 jovens universitárias. Ao todo, eram 4 alunas, uma que conseguiu sobreviver e as outras 3 que não conseguiram. Todas elas moravam na mesma casa e eram como se fosse uma mini irmandade, onde que todas elas ajudavam umas às outras no que fosse preciso. Se tivesse algum problema dentro da casa, elas iam lá, juntavam e tentavam resolver.
Se alguma delas tivesse com um problema dentro da faculdade, todas elas tentavam se reunir para ajudar essa jovem que estivesse com um problema em alguma matéria, para que no final de tudo, todas elas conseguissem concretizar seus sonhos e também seus objetivos. Porém, teve um dia em que Ted Bundy entrou na casa delas de madrugada e acabou arrombando a porta do fundo e acabou matando as 3 jovens e acabou deixando a última extremamente ferida, quase chegando a óbito. Porém, no meio dessa confusão, Ted Bundy acabou mordendo a pele de uma dessas jovens que acabou morrendo. E horas depois, os policiais chegaram na casa delas e descobriram essa marca de dente e acabaram pegando isso aí como uma prova para depois prenderem Ted Bundy. Até que em 15 de fevereiro de 1977, Ted Bundy foi preso novamente por estar usando o carro roubado. Porém, dessa vez tinha muitas provas sobre ele, então tinha uma grande chance dele nunca mais conseguir fugir da prisão. E em 13 de julho de 1978, Ted Bundy foi culpado pela morte das 3 universitárias. Porém, dessa vez ele não foi culpado pelas outras mortes porque não tinham provas concretas. Porém, anos depois, descobriu-se que sim, ele tinha algum tipo de envolvimento. E como consequência, ele foi condenado a passar 9 anos no corredor da morte. Porém, alguns meses antes dele ser morto, ele começou a abrir a boca e falar de todas as mortes que causou. Porém, no total, ele conseguiu falar apenas 31 mortes. Aparentemente, a estratégia dele era tentar atrasar a sua condenação. Porém, isso não aconteceu. Porém, a polícia acredita que foi mais de 100 mortes que ele fez. No dia 24 de janeiro de 1989, às 7 da manhã, Ted Bundy foi morto. Um dos policiais que participou da morte balançou a mão em direção à população que estava do lado de fora do presídio esperando a sentença. E esse sinal significava que Ted Bundy estava morto. Nesse momento, a população começou a ficar extremamente feliz e alegre com a sentença. Observando esses casos, eu me pergunto o que leva certas pessoas a querer matar apenas pelo prazer. Por exemplo, o Ted Bundy, ele sabia que se fosse preso novamente, ele poderia ser morto, mas mesmo assim, ele foi na casa daquelas 3 jovens, 4 jovens na verdade, matou 3 e deixou uma gravemente ferida. E é por isso que eu chamei a psicóloga Judá para poder explicar para nós o que passa na mente dessas pessoas. Olá, meus queridos, minhas queridas, meu nome é Judá Linhares e realmente o caso do Ted Bundy foi bastante assustador para as mulheres que viveram naquela época. E você sabe que até agora, do ponto de vista científico, ainda existem algumas dúvidas sobre qual era o transtorno de personalidade que ele possuía. Mas já existe um certo consenso, ou um grande consenso, de que ele se enquadra dentro da classificação de psicopatia. Aí você pode estar perguntando, mas o que é uma psicopatia? A psicopatia é um transtorno psicológico caracterizado por total indiferença pelos sentimentos da outra pessoa. Você, para um psicopata ou uma psicopata, você não passa de um mero objeto. Ele não vai ter nenhum tipo de sentimento verdadeiro para com você. E para isso, e por causa disso, ele não tem nenhum sentimento de culpa pelos atos ou pelo sofrimento que ele pode imputar a você num relacionamento. Porque o que importa para o psicopata é apenas conseguir os objetivos dele. E ele se relaciona então de uma forma egocêntrica, manipulando toda a situação e todos os seus sentimentos em busca dele conseguir os objetivos. Mas a principal característica pior do psicopata é que ele sente prazer no sofrimento, na humilhação e às vezes até na morte de um outro ser vivo. Aí você vê aí os serial killers, né? Onde eles têm o prazer de humilhar, de subjugar, de matar aquela outra pessoa. Queridos, a ciência ainda investiga o que causa esse transtorno psicológico. Ainda também não se sabe muito bem a causa, mas já se sabe que ele pode ser causado por alterações cerebrais, existem estudos sobre isso, fatores genéticos, traumas na infância, como por exemplo, abusos físicos, abusos sexuais ou mesmo abusos emocionais. Bom, mas quais são as principais características que irão te ajudar a identificar um psicopata para você não se relacionar com ele ou com ela? Bom, a primeira coisa, a falta de empatia, a frieza.
eles são incapazes de se envolver emocionalmente com alguém. Eles até podem parecer apaixonados, sedutores, mas isso assim é mera cena, é só para te conquistar. Eles também não suportam serem rejeitados e frustrados, então ele pode se tornar bastante agressivo por conta desta situação. Eles também não aceitam se sentirem culpados ou serem culpados de alguma coisa. Então, geralmente, ele manipula a situação para colocar a culpa no outro. E eles têm, geralmente, atitudes perversas desde a infância. Se você for ver até na história do Ted Bundy, ele desde pequenininho ele já era atraído por facas, por experimentos, né, com violência para ver um pouquinho o sofrimento. Então é muito comum na infância a gente ter histórias de psicopatas que já matavam gatinhos, enfim, faziam algumas experiências meio macabras e na realidade aquilo foi dando prazer e aí com o passar do tempo ele foi sofisticando a forma de dar o sofrimento ao outro para obter cada vez mais prazer neste caso. Então, se você se relaciona com uma pessoa assim, que aparentemente é muito sedutora, mas que você vê que ela não se importa de verdade com o seu sofrimento ou com o seu sentimento, cuidado, você pode estar se relacionando com um psicopata. Bom, você pode também estar perguntando, Judá, existe tratamento para um psicopata, para a psicopatia? A resposta é não. E por quê? Primeiro, porque não se sabe exatamente a causa. Segundo e principal motivo é porque na cabeça de um psicopata é normal ser assim. Ele não vê ele não vê isso como uma doença. Não existe uma admissão por parte do psicopata de que ele tem um problema. Então, dificilmente eles vão buscar ajuda, buscar uma terapia, enfim. E terceiro, porque existe no sofrimento do outro o prazer dele, o sofrimento do outro é uma fonte de prazer. Então, dificilmente ele vai querer cortar a fonte de prazer dele, por conta própria, pelo menos. Por isso que eles falam que eles querem ser pegos pela polícia, né? Em alguns casos, pelo menos nos casos dos serial killers, porque eles não conseguem parar por conta própria. Então é isso, queridos. Me sigam no canal Mulheres de Superação. O link vai estar na descrição do vídeo e eu espero ter ajudado você a identificar um psicopata. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse documentário. Eu vou deixar aqui na descrição o canal da psicóloga Judá, porque lá no canal dela, ela tem como foco ajudar muitas mulheres que passam por situações complicadas. Então, se você é mulher, eu indico bastante o canal dela. Eu também indico para muitos homens que estiverem assistindo esse vídeo, porque lá ela ajuda muitas mulheres. Então, se você quiser também ajudar muitas vezes sua irmã, sua família, em si, a maioria das mulheres da sua família, eu indico bastante o canal dela. Eu também vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram, beleza? Caso você queira saber quais vão ser os próximos documentários, como é edição, como é qualidade. Então eu vou deixar aqui na descrição também o link do meu Instagram, beleza? Até o próximo documentário.